Não importa os lucros ou perdas, é hora de sair. Leilin assentiu, aprovando a sugestão de Robin. Ele ganhara bastante dessa vez e há muito tempo tinha a inclinação de ir embora. Mais importante ainda, seu perseguidor, Tanassa, se rendeu em seu serviço. O mago bárbaro de pele verde também ficou gravemente ferido, e só depois de ter sido extorquido materiais preciosos foi solto. Quanto ao caminho que Robin tinha tomado, era evidente que tinha sido desastroso. Estes eram magos da fase de cristal. Os três poderes do lado de fora provavelmente estariam batendo os pés em ansiedade. No momento em que reagiram à situação, Leilin e os outros provavelmente enfrentariam o ataque conjunto dos três poderes. No final de Leilin, os Warlocks Black Orra, Snack que Robin e Roya trouxeram estavam todos mortos, e os que seguiam Kessia provavelmente estavam em uma situação similar. Arcos, que Leilin resgatou, não os encontrou aqui. Isso só teria acontecido se ele tivesse outros planos, ou se tivesse encontrado alguma situação inesperada, fazendo com que sua força diminuísse grandemente. Se eles não escolhessem escapar agora, eles esperariam para serem mortos. Tudo bem, eu também concordo, que essa soou impotente. De todos aqui, ela ganhou o mínimo, e não foi suficiente para compensar a perda dos três feiticeiros de sua família. Quando ela voltasse, isso seria um grande golpe para eles. Ansiedade era aparente nos olhos de Kessia. Quanto à saída, é definitivamente impossível passar pela entrada da dimensão do bolso. Devemos usar nosso plano original e procurar as áreas mais fracas da dimensão de bolso, e usar runas de fuga para romper o espaço e sair, exclamou Robin. A entrada do reino secreto provavelmente havia sido colocada sob pesada guarda militar há muito tempo pelas três organizações. Leilin e Kessia não sugeriram que saísse desse jeito, e todos concordaram com a cabeça. Sob os raios escaldantes do sol, a umidade no solo evaporou, rachaduras aparecendo dentro. Em algum lugar, muitas rachaduras convergiram e causaram uma explosão aterrorizante. Um buraco abriu no vazio, e algumas figuras lamentáveis saíram de um túnel. Com base nessas partículas de energia, parece que escapamos com sucesso e alcançamos a Terra Esquecida, comentou Leilin depois de sentir as partículas de energia que eram tão esparsas que podiam ser ignoradas em torno dele, assim como o ambiente desolado. Está certo? Esta deve ser a Terra Takbaran perto da Terra Esquecida, que é muito próxima da Cidade dos Pecados. Nefas Robin verificou os arredores, e ele parecia exultante. Leilin, eu não esperava que suas habilidades em calcular as áreas onde o espaço é fraco fossem tão impressionantes. Sim. Não apenas você usou o menor tempo possível e encontrou o lugar onde o espaço era fraco, como também evitou tempestades espaciais e escolheu um lugar mais próximo da cidade de Nefas. Não foi tarefa simples encontrar o nó espacial mais fraco em uma dimensão de bolso. Para os magos, isso exigiria uma capacidade de investigação muito precisa e meticulosa, e os requisitos para o cálculo eram ainda mais assustadores. Ei! O que você está dizendo? É apenas uma coincidência. Leilin esfregou o nariz. Todos estes podem parecer difíceis para um magus regular, mas para o I-Shape, foi apenas uma caminhada no parque. Ele tinha escolhido especialmente um nó espacial mais próximo a Nefas City, tudo para que ele pudesse sair daquele lugar o mais rápido possível. Ele colhera ganhos maravilhosos dessa vez, e ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Foi esse sentimento que o levou a sair sem hesitar, mesmo indo a ponto de expor algumas de suas habilidades. É melhor deixarmos o mais rápido possível. Alguma coisa parece estranha. Leilin franziu as sobrancelhas. Os recursos na dimensão de bolso Quicksand eram muito abundantes, e apenas a dimensão de bolso altamente valorizada, Quicksand Castle, foi o suficiente para despertar o interesse e a ganância do Morningstar Mage. Uma estrela da manhã magos não era algo que qualquer um deles pudesse aguentar.
Eu tenho um mau pressentimento sobre isso também. Robin parecia sombrio ao concordar também. Ao ouvir isso, Noah e Kessia puderam sentir a seriedade da situação. As premonições ou sentimentos que os magos tinham, especialmente os magos de alta patente como Leilin e Robin, eram geralmente precisos. Não fez nada para tranquilizá-los, fazendo-os tremer de medo. As organizações da Terra Esquecida contataram o mundo externo. Ou há algum defensor deles? Perguntou Leilin a Robin como o grupo Fimage correu rápido como um relâmpago. Contato. Eles são um bando de criminosos cruéis, ou aqueles que não podem mais ficar no continente central. Como poderia haver alguma comunicação entre eles? Robin zombou da ideia. Eles não podem nem deixar a Terra Esquecida, e podem, no máximo, esconder suas identidades na cidade de Nefas. Neste ponto, sua expressão mudou e ele imediatamente parou seus passos. Você quer dizer, a expressão de Leilin era sombria quando ele assentiu. O que está acontecendo? Noah estava perplexo, enquanto Kessia parecia ter algumas ideias sobre isso. As organizações dentro da Terra Esquecida e da cidade de Nefas têm contato umas com as outras. Ou, ela não se atreveu a falar mais, mas a atmosfera pesada permaneceu em seus corações. Mas o que podemos fazer se não formos à cidade de Nefas? A estação de dirigíveis ali é a maneira mais conveniente de se comunicar com o mundo externo. Kessia mordeu os lábios. Vamos pegar o longo caminho. Leilin soltou um longo suspiro. Isso exigirá mais esforço. Eu vi o mapa e passaremos por algumas áreas perigosas com rank 3 Mage. No entanto, enquanto formos cuidadosos, há uma grande possibilidade de nós passarmos, embora possa demorar um pouco mais de tempo. Robin assentiu, concordando com Leilin. Embora fosse muito problemático desviar sua rota, todos baseados em uma conjectura, Kessia e Noah trocaram alguns olhares e não objetaram. O mundo dos magos estava cheio de perigo, e qualquer descuido poderia levar ao infortúnio da morte. Aqueles que poderiam se tornar magos do alto escalão estavam muito confiantes em suas premonições e preferiam evitar qualquer problema, mesmo que isso os fizesse gastar mais esforço. No momento em que este grupo estava prestes a se virar, houve uma situação inesperada. Um enorme buraco se abriu no céu. Inúmeras faixas pretas de relâmpagos apareceram com um som estrondoso. Uma pressão incrivelmente poderosa de repente desceu, fazendo com que Leilin e os outros ficassem atordoados. De repente, Leilin sentiu toda essa região sendo isolada do ambiente, e o ar subitamente se tornando mais pesado, a tal ponto que ele não conseguia sequer mover um dedo. Isto é, o domínio de um magus da estrela da manhã. Eu senti isso antes no meu mentor. Eu não posso estar errado. Robin voltou-se, o rosto tão pálido que parecia um cadáver. Encontrou você. Uma voz rouca foi transmitida do buraco negro no céu, fria, insensível e condescendente. Era como se Leilin e seu grupo fossem um bando de pequenas formigas insignificantes. Numerosas faixas negras de raios se entrelaçaram para formar uma palma negra e gigante, agarrando Leilin e o resto. Leilin queria retaliar, apenas para descobrir que não só era difícil usar a força espiritual em seu corpo, até mesmo as partículas elementares esparsas no mundo externo haviam desaparecido, como se tivessem se tornado isolantes de elementos elementares. Partículas, corpo hospedeiro afetado por campo de força desconhecido. Força espiritual reprimida por 80%. Estatísticas em todas as áreas diminuindo. E a voz de Chip soou, distorcida como se estivesse sendo interferida. Em termos das próprias estatísticas de Leilin, houve uma grande diminuição em todas as suas habilidades, e ele havia sido reprimido a cerca de tão forte quanto o nível de magos. A supressão de um domínio Morningstar e sua influência nos transformaram em isolantes elementais. Um sorriso irônico apareceu no canto dos lábios de Leilin. O terror dos Morningstar magia é algo que só posso esperar conseguir. Honestamente falando, ele ainda estava em boas condições.
Cassie e Noah já tinham desmaiado, deixando Robin e ele um pouco capazes de ficar em pé. No entanto, na frente da enorme palmeira negra, eles estavam desamparados. HMPH. Cyril, não cabe a você dar uma lição aos meus alunos assim como até mesmo Leilin desistiu de toda a esperança. Uma voz de repente tocou ao seu lado, um som familiar imediatamente despertando-o. Mentor Gilbert. Robin e Cassie exclamaram, encantados. Depois disso, Gilbert apareceu em Robin com vestes brancas soltas, seus 2 olhos se transformando em pupilas verticais perigosas. A pele cinzenta de pedra de ash se estendia na mão negra de relâmpagos e, por fim, desmoronou no ar, transformando-se em uma pilha de pó ao ser borrifada para baixo. Pô! Como uma bolha de sabão que havia sido perfurada, Leilin sentiu seu corpo se tornar mais leve, a região em que ele estava voltando para o mundo. Essa sensação de estar envolta em uma membrana apertada desapareceu. Os números no iChip foram voltando ao normal, assim como seu contato com as partículas elementares. BIP. Reações detectadas de 2 campos de força desconhecidos, resultando em um efeito neutralizante. O iChip foi solicitado, e um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Leilin. Este é o domínio Morningstar do mentor. Cancelando o campo de força da outra parte, ele também havia adquirido uma compreensão mais profunda de quão formidável era o Morningstar Mage. Sem chegar ao reino da Estrela da Manhã, apenas um domínio da Estrela da Manhã era uma tortura para muitos magos de baixa classificação. Em face da Morningstar Mage, o conceito de força nos números era apenas uma piada. Gigante serpente Duco Gilbert. Uma figura apareceu no céu de repente, e embora ele estivesse ali parado, Leilin sentiu que ele era como uma montanha alta. Demonrantar Cyril. Leilin abaixou a cabeça, dando algumas espiadas secretas no céu. O rosto de Cyril estava magro e seus lábios eram muito finos. Ele tinha um par de olhos prateados que inspiravam medo e as vestes de magos que ele usava, com fios pretos que formavam imagens demoníacas e as muitas correntes, machados e instrumentos de tortura junto, faziam com que ele parecesse assustador. Espere aqui. Eu vou ter uma boa conversa com ele. Gilbert colocou os braços em suas costas. Envolto em densos raios carmesins, flutuou acima e, com Cyril, transformou-se em 2 estrelas cadentes que desapareceram no horizonte. Ah! Robin soltou um longo suspiro e caiu no chão. Ele não se importava mais com sua imagem. A situação agora poderia ser considerada extremamente perigosa. Se Gilbert não tivesse alcançado a tempo, eles provavelmente estariam em um estado terrível.